Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Em seguida dessa paz, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar gravando essa live. Quero deixar uma leitura da Palavra de Deus aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 por diante, que nos diz assim: porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele também se manifestou, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que nela fique inescrutável. Portanto, tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graça, antes em seu discurso se desfaleceram o seu coração insensato e obscuro, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens quadrúpedes, e de répteis e de ave, pelo que também Deus o entregou às concupiscências dos seus corações e às imundícies, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais o criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até mesmo as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões se inflamaram com varões, deixando o uso natural da mulher em sua sensualidade, uns para com os outros varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, preguiçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e à mãe, nécios, infiéis, num contrato sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que consentem, os que fazem. Amém? Então, a palavra de Deus que está no livro de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, que fala sobre a criatura e o Criador. E a Bíblia diz que os homens amaram mais a criatura e serviram mais a criatura do que o Criador, que é eternamente bendito. Amém. Que fez todas as coisas. E esta palavra fala também sobre a prática sexual. Muitas pessoas hoje estão servindo a Deus, estão dentro de igreja, estão andando com a Bíblia debaixo do braço, mas não estão, aleluia, servindo a Deus entre quatro paredes, quando está com seu cônjuge, quando está com a sua esposa, quando está com seu esposo. Estão fazendo tudo o que não deve, tudo que pensa que é correto, mas a palavra de Deus nos diz que para tudo há um tempo determinado, e há um tempo de Deus julgar essas pessoas. Existem pastores dizendo que dentro de quatro paredes é permitido o casal fazer o que quiser, mas não é assim. A palavra de Deus nos diz que as mulheres deixaram o uso natural e se inflamaram ao contrário à natureza. O que é o uso natural? O uso natural, os irmãos sabem, as irmãs sabem, é quando Deus ele fez o homem do pó da terra, que viu que o homem estava só, que toda criatura tinha
uma companheira, um companheiro, e viu que o homem estava só, que fez o homem cair num profundo sono e tirou uma das suas costelas e fez a erva e disse: crescei e multiplicai. O uso natural é usado, aleluia, para multiplicar, é usado sim também para sentir prazer, é usado sim também para se deliciar dentro do matrimônio, mas existem coisas imorais, existem coisas indecentes que o casal não deve fazer. A palavra de Deus nos diz que o Senhor fez os nossos lábios, o Senhor fez o nosso corpo, o Senhor fez a nossa alma, o nosso espírito para glorificar a Ele, para exaltar a Ele. Se a sua boca serve para louvar a Ele, se a sua boca serve, aleluia, para se alimentar, se a sua boca serve para glorificar a Ele, então você não deve fazer outras coisas com a sua boca, com seus lábios. Se o seu corpo, aleluia, se os seus órgãos genitais, claramente falando, serve, aleluia, para você despejar aquilo que você ingere, como a água, como o suco, se o seu órgão genital, aleluia, serve para você, aparelho digestivo, serve para você despejar aquilo que você come, o cuscuz, o feijão, o arroz, então não vai servir para outra coisa. Vocês, irmãos, estão bem me entendendo, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor é santo, o Senhor não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semelhar, isso também ele se fará. Nós sabemos que essa prática que muitas casais fazem, que muitos homens fazem com homem e que muitas mulheres fazem com mulher, é uma prática abominável aos olhos de Deus, que foi condenada muitos antes, aleluia, de Jesus vir à terra. A Bíblia diz que quando o Senhor falou para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria, e Abraão ele saiu com a sua esposa e com seu sobrinho Ló, e diz a palavra de Deus que no meio daquele caminho houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão chegou para Ló e disse: que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. E hoje tanta contenda há no meio da igreja, tanto desavença há no meio do povo de Deus, e muitos não querem reconhecer, aleluia, que são irmãos, muitos não querem reconhecer que necessita se humilhar, que necessita, aleluia, de um socorro da parte de Deus. Mas Abraão ele reconheceu e falou para Ló: se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda, mas se tu escolher a esquerda, eu irei para a direita. E assim foi. Ló escolheu as campinas verdejantes e partiu, e Abraão partiu por outro caminho árido, seco. Mas diz a palavra de Deus que Ló foi habitar em Sodoma e em Gomorra, numa cidade pecaminosa, numa cidade onde os varões praticavam esses atos de sexualismo, de homossexualismo. E diz a palavra de Deus que aquela imundícia chegou até a narina do Senhor, e o Senhor disse: eu vou destruir aquela cidade. Mas diz a palavra de Deus que antes disso Deus enviou um anjo, 2 varões à casa de Ló, aleluia, para resgatar Ló e a sua família, aleluia, daquela cidade, antes de destruir a Sodoma e Gomorra. E diz a palavra de Deus que quando os anjos chegaram ali, aleluia, Ló porfiou por ele para que eles possam entrar na sua casa. E diz: quando eles entraram na casa de Ló, aqueles homens daquela cidade, os homens pequenos, grandes, todos os homens cercaram aquela cidade e quiseram entrar na casa de Ló para ter relação com aqueles anjos. Mas Ló, ele disse que ele saiu para fora e disse: não faça tal, porque esses homens vieram aqui por causa disso. Eu tenho 2 filhas que ainda não conheceu o varão. E aqueles homens disseram: sai daí, porque tu, como estrangeiro e peregrino, viesse aqui, aleluia, querendo ser, aleluia, dono de tudo, juiz de tudo. Sai da frente, porque senão mais mal nós vamos fazer a ti do que a eles. E diz a palavra de Deus que aqueles anjos, eles cegaram aqueles homens, de maneira que eles começaram a procurar a porta e não encontraram. E Deus, aleluia, usando aqueles anjos, pegou pela mão de Ló, pela mão das suas 2 filhas, pela mão da sua esposa, e colocou do lado de fora e disse: escapa por tua vida,
foge lá para os montes. E a palavra de Deus hoje para você, aleluia, neste dia é: escapa por tua vida, escapa do homossexualismo, escapa da idolatria, escapa, aleluia, da feitiçaria, escapa, aleluia, da prostituição, escapa, aleluia, da fornicação, escapa, aleluia, da mentira, escapa, aleluia, do pecado, porque o Senhor, Ele está voltando. Deus, Ele tem uma palavra para você nesta tarde. A palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus. O escritor disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual foi anunciada, aleluia, pelos profetas e foi confirmada pelo Senhor quando voltou aqui na terra. Então, como você vai escapar, aleluia, da condenação eterna se negligenciar uma tão grande salvação? Porque Deus, Ele está te dando a oportunidade de se arrepender. Deus, Ele está te dando a oportunidade de você nascer de novo. Deus, Ele está te dando a oportunidade de você se tornar uma nova criatura. Deus, Ele está te dando a oportunidade de você deixar Jesus entrar no seu coração e fazer morada. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se farão novo. Não adianta você viver na prática do pecado, não adianta você viver na imundície, não adianta você viver na bebedice, não adianta você viver na prostituição, não adianta você viver no adultério, não adianta você viver na idolatria, dizendo que é filho de Deus, dizendo que vai morar no céu, porque não vai. A palavra de Deus nos diz: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade de Deus, e todo que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então quero dizer para você: você está sendo inimigo de Deus, você está sendo contrário à palavra de Deus, você está, aleluia, batendo, aleluia, de frente com Deus, e quem bate de frente com Deus se arrebenta, e quem bate de frente com Deus se machuca, e quem bate de frente com Deus, aleluia, sofre as consequências. Então Jesus hoje está te dando a oportunidade de você se arrepender, de você se converter. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja perdoado os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. O Senhor tem refrigério para a tua alma, o Senhor, aleluia, tem salvação para a tua alma, o Senhor tem alegria para a tua alma, o Senhor tem banquete para a tua alma, o Senhor tem, aleluia, motivação para que você possa viver e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Então neste dia, se arrependa, mude de vida, jogue fora os seus pecados, porque Deus, Ele está pronto para te receber. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma me lançarei fora. Então, se você vir a Ele, não importa o tamanho do seu pecado, não importa aquilo que você tem feito, de maneira alguma Ele vai te lançar fora, mas Ele vai te aceitar como filho. Ele vai fazer uma festa, porque diz a palavra de Deus que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, de que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Jesus, Ele está te dando uma oportunidade hoje de você mudar de vida, aleluia, de você se arrepender, de você clamar, de você buscar, porque Ele está à porta, Ele está voltando, e não é conversa de crente, e não é conversa de carochinha. Os sinais aí está tudo demonstrando que Jesus está voltando, aleluia. Ele disse que seria nação contra nação, reino contra reino, peste e fome, que seria levantar vários cristos, vários falsos profetas, muitos iam apostatar da fé, e tudo isso nós já está vendo acontecer. Mas os sinais estão claros, só falta agora a vinda de Jesus. E quando Jesus voltar, Ele quer te levar juntamente com Ele. Mas para isso você tem que estar preparado, para isso você tem que estar santificado, para isso você tem que estar purificado, para isso você tem que estar, aleluia, andando na contramão do mundo. O que é andar na contramão do mundo? O mundo diz que homossexualismo é certo, é normal. Você tem que dizer que não é, porque a palavra de Deus diz que não é. A Bíblia diz, o mundo diz que a idolatria é normal, que isso é normal. Andando na contramão do mundo, você diz que a idolatria não é normal, é pecado, é abominação aos olhos de Deus. O mundo diz que a feitiçaria é normal, você diz que isso é abominável aos olhos de Deus, e todo aquele que pratica a feitiçaria vai sofrer, aleluia, um dia no fogo do inferno. O mundo diz, aleluia, que fornicação é normal, que duas pessoas que não são casadas podem ter relação. Você andando na contramão de Deus, você diz que isso é pecado, é abominável aos olhos de Deus, e todos que praticam esse ato
vai para o inferno. Então, andar na contramão do mundo é de encontro às coisas que o mundo oferece, que é errada, para andar na presença do Senhor. Que Deus o abençoe.